aí galera, tudo bem? Hoje eu voltei pra gente continuar nosso assunto de reformas e revoluções. Eu vou tentar fazer de uma forma bem resumida, vou falar talvez um pouquinho rápido, mas é só porque o assunto é muito grande, é fácil. Mas é muito grande, tem muitos detalhes e a gente tem que terminar esse conteúdo logo, hein? A gente vai falar de um assunto importantíssimo, fundamental, pra gente entender a sociedade ocidental que a gente conhece. E mais, cai matando em vestibular, cai no Enem, cai em prova da escola. Então, bora lá? Revolução Francesa. A gente agora tá na França, no finalzinho do século XVIII. E o que tá acontecendo nesse país, gente? Antigo regime. Antigo regime não é nada mais nada menos do que a monarquia absolutista. Que é o quê? O rei manda em todo mundo. O rei é que é o dono do Estado, o rei é que faz as leis. O rei tá acima de qualquer coisa. A sociedade estamental. O que é isso? Se eu nasci camponesa, eu vou morrer camponesa. Não importa o que eu faça, eu não vou conseguir subir de classe social, mudar de classe social, melhor, né? Não vou conseguir mudar a minha posição na sociedade. Se eu nasci nobre, eu nunca vou deixar de ser nobre. Então, se eu nasci nobre, eu vou usufruir dos meus privilégios pro resto da vida. E se eu nasci camponês, eu não vou ter nenhum desses privilégios e nem sonho em ter. Iluminismo. Detalhe, a França era dividida em 3 estados nessa época. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado, quem era? O clero, ou seja, pessoas com cargos eclesiásticos envolvidas na igreja. Segundo estado, nobres, ou seja, pessoas que tinham muita grana e que ainda tinham título, ou seja, eles tinham influência política e social. Terceiro estado, o resto da galera toda, que em geral não tinha dinheiro. Iluminismo. Em outras aulas vocês já devem estar aprendendo isso, mas aqui vamos rever rapidão. Iluministas foram pensadores que vieram um pouquinho antes da Revolução Francesa, que trazem novas ideias. A maioria deles é contra o antigo regime. Alguns são até republicanos. Eles falam sobre liberdade, eles falam sobre igualdade. Então a França e a Europa inteira estavam começando a pensar junto com os iluministas. Eles já estavam sendo influenciados por esse tipo de ideal. O iluminismo é tão importante que a Constituição brasileira atual é influenciada por um dos pensadores do iluminismo. A gente também aqui está sendo influenciado pelo início do liberalismo econômico, que alguns pensadores vão começar a trazer junto nessa mesma época do iluminismo. Crise econômica. A França estava passando por um perrengue. Primeiro, a França tinha se envolvido numa guerra ali com a Inglaterra um pouquinho antes e tinha perdido. Segundo, a França tinha mandado ajuda para os Estados Unidos, que a gente vai tratar desse assunto na próxima aula. Tinha mandado ajuda para os Estados Unidos no processo de independência deles. A França tinha passado por uma seca horrível um tempo atrás. Então, a galera toda que vivia no interior do país, que trabalhava com agricultura, enfim, estava ferrada. Tinha muita gente passando fome. E uma coisa que a gente chama de nobreza parasitária. A nobreza usufruía muito do Estado francês. O próprio Luís XVI, que era o rei da época, e a esposa dele, a Maria Antonieta, famosíssima, os dois faziam altas festas, comiam coisas caras. A Maria Antonieta gastava o dinheiro todo do Estado em chapéu, ela tinha uma coleção de chapéu, enfim. E eles não estavam nem aí para a crise econômica da França. Eles não estavam nem aí para a população. E isso já estava ficando por aqui, ó. Teve uma frase famosa que as pessoas contam, que a galera chegou na Maria Antonieta cobrando dela, né? Mas a gente não tem o que comer, a gente não tem pão para comer. E ela virou e soltou essa aqui. Se não tem pão, que coma um brioche. Ou seja, eles não estavam ligando em nada para a crise econômica da população. E uma coisa chamada... A nobreza usufruía demais do Estado, o rei e a rainha usufruíam demais do dinheiro do Estado, e detalhe, ninguém ali pagava imposto. Só quem pagava imposto era o terceiro estado, que é a galera que não tem dinheiro. A galera quebrada tinha que pagar imposto para o Estado, enquanto a nobreza que tinha grana e gastava tudo, não pagava um centavo de imposto, nem ela e nem o clero. Despotismo esclarecido. Isso aqui foi um movimento que aconteceu entre os monarcas da Europa. Foi o seguinte, o iluminismo já estava se alastrando na Europa. A galera já estava começando a contestar o antigo regime, a monarquia absolutista. Então os reis começaram a se apossar de alguns ideais do iluminismo para melhorar o governo deles. Ou tem muita gente que fala também que foi para que a população aceitasse um pouco mais, que não tivesse revolta por parte da população, enfim.
E aí eles tentavam se apossar um pouco das ideias do iluminismo para dar ali uma mascarada no governo absolutista deles. Luís XVI fez isso e começou a convocar a população para algumas reuniões lá no Palácio de Versalhes, que inclusive é um palácio enorme, muito rico, enfim, e começou a convocar a população. Numa dessas, ele convocou o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né, alguns membros, para falar sobre a questão dos impostos, para ver se o clero e a nobreza iam querer pagar imposto, podiam pagar imposto, enfim. Nisso, ele resolveu fazer um esquema de votação que era assim, um voto por estado. Ou seja, os membros ali do terceiro estado votavam uma vez, os membros do segundo estado outra vez, enfim. Só que o que acontece? Os dois primeiros estados não pagavam imposto. E é óbvio que eles não iam votar a favor deles pagarem imposto. Então, os dois se juntaram e os dois votaram para eles continuarem sem pagar imposto, continuarem usufruindo do dinheiro da coroa e do estado. E o terceiro estado, né, votou a favor do primeiro e do segundo pagarem imposto. Só que como a maioria, né, se juntou, apesar de serem muito menos gente, eles votaram. Então a votação foi extremamente injusta, né? E aí eles votaram contra eles começarem a pagar imposto. Então a votação não deu em nada, eles continuaram sem pagar imposto. E o terceiro estado ficou, ó, já estava por aqui, né? Já começou a transbordar. E eles fizeram um negócio chamado Juramento da Sala do Jogo de Pella. Sala do Jogo de Pella é uma sala para um jogo da época que era muito comum, enfim. E aí eles se reuniram bem nessa sala e fizeram um juramento que eles só iam sair dali quando o rei decidisse fazer uma constituição e obedecer essa constituição. Nisso, eles formaram uma assembleia chamada Assembleia Constituinte. Enfim, e aí foi uma assembleia que discutia as questões políticas da França. A partir daí, começou o chamado Período do Grande Medo. Vocês não podem, em hipótese alguma, confundir o Período do Grande Medo com o Período do Terror. A gente já vai falar do Período do Terror. O Período do Grande Medo foi um período em que os camponeses começaram a se revoltar. Depois dessa situação aqui, né, que foi quase que a gota d'água, os camponeses começaram a ficar muito bravos com o que estava acontecendo. E começaram a se revoltar contra os... a França ainda tinha alguns resquícios do feudalismo. Só para vocês terem ideia de como estava a França na época. E aí os camponeses começaram a se revoltar contra os senhores feudais, contra os donos das terras que eles trabalhavam, enfim, começaram a queimar as coisas. Tudo isso para demonstrar, né, a injustiça que eles estavam sofrendo dentro do estado da França, que a princípio não ia mudar em nada se eles não fizessem nada. E aí os nobres começaram a ficar com medo e vazar. Muitos deles foram morar no interior da França, muitos deles foram morar em outros países. E aí tudo isso se juntou com a indignação da população, com a percepção da população que agora ela talvez pudesse fazer alguma coisa, né? A gente já falou disso na Revolução Inglesa, que a população agora na Idade Moderna já está percebendo que não precisa ser subordinada, que pode começar a mudar as coisas. Então, a população se uniu e derrubou a Bastilha. Isso em 1789. E aqui a gente considera que se inicia a Revolução Francesa. E o que é essa Bastilha? A Bastilha era um prédio de uma antiga prisão, uma torre, na verdade, né? Não um prédio, de uma antiga prisão, que inclusive não era usada mais. Mas tinha um grande valor simbólico, porque essa prisão era um símbolo do absolutismo. Então, a partir do momento que eles tomam a Bastilha, o que eles estão querendo dizer? A gente está destruindo um pedaço do absolutismo. Então, tem um grande valor metafórico. A gente tem que lembrar dos sans-culottes. Quem são esses sans-culottes? São uma parte da população que não tinha dinheiro também, não eram nobres, por isso que eles têm esse nome. Esse nome em português seria alguma coisa tipo sem calça, porque eles não tinham uma calça coladinha lá que os nobres usavam, né? Era uma calça típica da nobreza, que eles não usavam, porque eles não tinham grana. E esses caras aqui lutaram muito na Revolução Francesa. Eles foram pessoas que deram o sangue mesmo para a Revolução Francesa, por isso que é importante lembrar deles. E claro, eles estavam aqui no dia da queda da Bastilha. A partir desse momento, a Assembleia, aquela mesma Assembleia aqui, ó, do juramento da Sala do Jogo de Pella, faz algumas reformas para ver se ameniza a situação, né, de injustiça, de revolta na França. E agora, tipo, que eles estão mostrando, né, para os monarcas e para os nobres, enfim,
que eles têm um pouco do poder, que eles é que, sabe, podem ter o poder de falar, não queremos isso aqui, agora eles têm um pouco mais de espaço para mudar as coisas. E aqui a gente vai falar de uma questão muito importante. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Gente, gravem isso aqui. Isso aqui influenciou o mundo inteiro. Primeiro, essa declaração trazia a ideia dos... No dia do juramento da Sala do Jogo de Pella, a coisa que eles mais queriam era uma Constituição. Então, esse caminho todo aqui era por uma Constituição. Porque se tivesse uma Constituição, o rei ia ter que obedecer à Constituição. Não ia ser mais um Estado absolutista. O rei não teria mais poder absoluto. Então, a primeira coisa que eles fazem antes dessa Constituição é essa declaração aqui. Voltando. O primeiro ponto que eles trazem, os direitos civis. O que são esses direitos civis? São direitos básicos, por exemplo, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, enfim, que são coisas que a gente tem hoje em dia, que a gente até naturaliza, e que são super importantes esses direitos civis. E caso não houvesse a Revolução Francesa e todo esse processo, talvez a gente nem tivesse ainda. A repartição dos poderes. Ou seja, o rei agora não era a única pessoa que tinha o poder. Tem um pensador dentro do iluminismo que traz isso, Montesquieu. Ele fala sobre ter 3 poderes, porque um poder regula o outro. E se um poder regula o outro, não tem uma pessoa só no poder mandando em tudo. São 3, ou seja, um poder fala pro outro, olha, não faz isso. Aí o outro fala, calma, não sei o quê. Então não existe um só que é absoluto soberano. Liberdades individuais, que também é uma questão muito importante, que era muito do interesse da burguesia. Por quê? Voltando aqui, lembra que eu falei da sociedade estamental? Pois é, a burguesia pensava assim, poxa, nasci burguês, não sei o que, nasci aqui, trabalhei, questões da burguesia, ganham dinheiro, enfim, querem ser nobres, mas nunca vão poder ser nobres, continuam sendo burgueses por mais que eles tenham dinheiro. Então, a questão da liberdade vai estar rondando toda a Revolução Francesa, inclusive por causa da burguesia. Propriedade privada, que é um conceito muito influenciado pelo liberalismo, né, que eu falei que a gente ia ser influenciado pelos iluministas e pelos ideais liberais também. E o direito de resistir, que é uma questão muito, muito, muito importante. O que é esse direito de resistir? É o direito de falar, eu não tô gostando do que está acontecendo. É o direito de falar assim, esse governo aí que está governando meu país não tá bom. Que está governando meu reino não tá bom. Então esse direito é muito fundamental. Enfim, luta pela igualdade e liberdade. Esses dois estão entrelaçados aqui. Essa questão de liberdade, igualdade, fraternidade, né? A gente já está acostumado a ouvir essas 3 palavrinhas juntas. São considerados ideais da Revolução Francesa e são as cores, inclusive, na verdade, são o significado das cores da bandeira da França até os dias de hoje. Aqui, uma outra coisa que eles vão fazer, né, essa assembleia, vai ser uma coisa chamada Constituição Civil do Clero. Isso daqui, gente, gravem, mas não é nada mais, nada menos do que acordos, né, que eles fizeram na França para que o Estado fosse laico. O que isso significa? Isso também influencia até os dias de hoje. O Brasil, por exemplo, teoricamente é um Estado laico. O que é isso? A população da França, em sua maioria, era católica. Mas com o Estado laico, a igreja se separava da política. Ou seja, as questões religiosas não iam mais influenciar tão diretamente e com tanta veemência nas decisões políticas. Ou seja, o governante ou os governantes, enfim, poderiam tomar decisões que talvez a Igreja Católica desaprovasse, mas não importava tanto mais. Porque agora eram coisas separadas, a fé e, né, a atuação política, a econômica, enfim. E aí, finalmente, ainda no período do Grande Medo, finalmente a Assembleia consegue fazer uma Constituição, que é a primeira Constituição da França. Constituição de 1791, muito importante também. Primeiro ponto mais importante, eles instauram a monarquia constitucional. Monarquia constitucional. O que é isso? Antigamente, a gente não estava falando da monarquia absolutista, né, que é o antigo regime. O que é isso? O rei que é soberano, enfim, que está acima da lei, que é absoluto. O que é ser absoluto? Estar acima de tudo e de todos. Aqui, eles propõem o contrário. Monarquia constitucional é quando existe uma Constituição e uma Assembleia Constituinte. Ou seja, o rei não está mais acima da lei.
ele está abaixo da lei. O rei também precisa obedecer à lei, ele deixa de ser absoluto. O voto censitário, o que é isso? A galera pode votar agora, só que o que é censitário? Pessoas só com aquisição econômica que podem votar. Então, assim, foi legal, mas ainda faltava, né, um voto universal. O voto universal seria quando todos podem votar, independente de aquisição econômica ou não. Mas aqui, a princípio, a gente consegue o voto censitário. E por último, vale ressaltar também uma coisa que eu acabei de falar, mas que é muito importante. Essa Constituição foi muito influenciada pelos ideais da burguesia, que é o que eu falei, a igualdade, a sociedade estamental, que é o que eu expliquei também, né, que a pessoa quer evoluir enquanto burguês, quer ganhar títulos, enfim, ou a pessoa é social ao longo da vida dela, não está predestinada a ser uma coisa desde que ela nasce. E a propriedade privada, que também era de muito interesse da burguesia. Continuando, galera, é muito importante lembrar que a Revolução Francesa é dividida em alguns períodos. O primeiro é a monarquia constitucional, que é o que a gente acabou de explicar. Uma coisa que fica muito evidente a partir desse momento na Revolução Francesa é a divisão de dois grupos revolucionários, os girondinos e os jacobinos. Isso aqui é muito interessante, vem comigo. Os girondinos eram constituídos pela alta burguesia, por pessoas que eram revolucionárias, mas tinham um viés mais conservador, ou seja, não era a favor, por exemplo, de matar o rei, não era a favor, por exemplo, de uma república, mas sim de reformas dentro, né, da estrutura que a gente tinha na França. Eles seguiam muitos ideais do liberalismo econômico, ou seja, da propriedade privada, enfim. Os jacobinos também eram revolucionários, mas eles eram considerados um pouco mais radicais em termos de revolução. Eles eram constituídos pela baixa burguesia e pelos trabalhadores rurais, enfim. Eram pessoas republicanas, ou seja, os jacobinos, para eles já não interessava mais a monarquia nem constituinte, eles queriam que fosse uma república. E eles também eram a favor do voto universal. Lembra que eu falei agora há pouco que só tinha o voto censitário? Eles queriam o voto universal. Uma questão muito interessante aqui é que os dois eram membros, né, da Assembleia Constituinte, que sentava junto com o rei. E como é que funcionava? O rei sentava no meio. Os girondinos se sentavam à direita do rei. Os jacobinos se sentavam à esquerda do rei. E é daí que surge essa ideia política que a gente tem de chamar os grupos políticos, os partidos, os ideais políticos de esquerda ou direita. E olha que interessante, a direita era ligada a pessoas que tinham uma classe mais alta, que eram mais conservadoras, que flertavam bastante com o liberalismo, e é assim até hoje. E a esquerda falava mais dos direitos dos trabalhadores, falava sobre o voto universal, ou seja, para abranger mais pessoas. Enfim, então é daí que vem essa questão de esquerda e direita. Muito legal, né? A partir daqui, a gente vai tratar de uma questão que é crucial. O Luís XVI estava ali quietinho, né, enquanto estavam acontecendo todas essas mudanças, mas não quer dizer que ele concordava com elas, né? Não quer dizer que ele estava gostando de perder o poder absoluto dele, é claro que ele não estava. E aí, o que ele fez? Foi atrás de outros países, tipo a Prússia e a Áustria, que eram monarquias absolutistas, chegou neles e estava assim, conspirando, né, falando que não estava gostando disso aqui. E a Prússia e a Áustria não estavam gostando, porque elas eram vizinhas ali da França. E se estava acontecendo um processo desses gigantes na França, eles estavam com medo, né, que acontecesse com eles também, assim como vários outros países da Europa. Então, Luís XVI chegou e começou a conspirar com as duas, para elas irem contra a França, contra o processo revolucionário da França, e assim, na cabeça dele, ele ia restaurar o poder deles. E aí, o que acontece? A Prússia e a Áustria entram em conflito com a França armado, e eles perdem, a França ganha. E aí, nesse momento que a França ganha, ela descobre, né, que o Luís XVI realmente estava conspirando contra o país. E aí, o que acontece? O Luís XVI é caçado. Tem um momento que ele tenta fugir, né? Nesse momento, na verdade, eles já descobrem que ele estava tendo envolvimento com esse tipo de pensamento, né? Contra-revolucionário, e que ele também talvez estivesse traindo a coroa, enfim, ele fica preso.
E aí, depois que rola esses conflitos entre a Prússia e a Áustria, e realmente é comprovado, né, pra eles, que o rei estava conspirando com eles dois, o rei é decapitado. E a partir daí, a gente começa um segundo período da Revolução Francesa, que é o quê? O período da Convenção Nacional. Isso a gente já tá, ó, em 1792. Primeiro, a gente vai ter um governo girondino. Ou seja, os girondinos tomam o poder primeiro. E aí acontece a morte do rei, e os girondinos nem eram a favor da morte do rei. Mas depois que foi comprovado que o rei estava traindo a França, né, ele foi condenado por traição absoluta, né, da França, da coroa francesa, enfim, eles mesmos matam o rei e acontece a proclamação da República. Então a França deixa de ser... A Revolução Francesa toda é um processo, né, revolucionário que inclui o desmanchamento, né, da monarquia absolutista e a colocação de uma república. E não vou dar spoiler, vamos lá. Depois disso, depois que acontece isso aqui, dura um período de tempo que os girondinos ficam no poder. Depois troca. Os jacobinos é que ficam no poder. Lembrando que os dois grupos eram revolucionários, que os girondinos e os jacobinos eram grupos revolucionários, né, a favor da Revolução Francesa, que estavam lutando pela Revolução Francesa, mas que eles tinham ali ideais diferentes dentro desse movimento revolucionário. Agora entra o governo dos jacobinos. E aí acontece um evento chamado Revolta da Vendée, que é um momento contra-revolucionário, justamente porque alguns países estavam entrando em conflito com a França. Por quê? Os países, como eu disse, que eram monarquias absolutistas, não estavam gostando, né, de um país vizinho tá com o poder e com a estrutura econômica e social sendo completamente mudada pelo povo e que a monarquia absolutista estivesse caindo, que o antigo regime estivesse caindo. Então, esses países estavam querendo conter esse movimento revolucionário e estavam tentando entrar em conflito com a França. Nisso, a República convocou, né, pessoas para lutar contra esses países. Só que muitos camponeses eram contra isso, porque eles alegavam que eles não sabiam lutar e várias outras questões. E aí eles entraram, tipo, num embate mesmo contra os soldados republicanos, e rolou uma guerra civil bem sangrenta nesse momento. Depois disso, os jacobinos colocaram a segunda Constituição da França, que é a Constituição de 1793. Essa Constituição traz algumas reformas em relação à outra. A primeira delas é o voto universal, que já era uma coisa que os jacobinos estavam a favor há muito tempo. Que agora, o universal, gente, não inclui as mulheres. Infelizmente, né? A gente está em 1793 e infelizmente as mulheres ainda não podiam votar. Mas, pelo menos, os homens que não tinham tanto dinheiro, agora podem votar também. Eles fizeram condições, tipo, eles impuseram condições de trabalho que fossem melhores, que fossem mais favoráveis ao trabalhador. Eles fizeram uma espécie de reforma agrária, né, distribuindo um pouco as terras, porque desde o começo, lembra, eles eram a favor das pessoas terem mais condições igualitárias, enfim. Eles criaram uma coisa chamada Lei do Máximo. Essa Lei do Máximo é muito interessante. É uma lei que eles pegavam produtos básicos, por exemplo, pão, trigo, enfim, que são coisas básicas, né? Leite, enfim. E aí eles estipularam um preço máximo que os comerciantes poderiam cobrar por essas coisas, né? Porque assim a população viveria com menos privações. Porque, por exemplo, se um comerciante quisesse vender, sei lá, um pão por um preço muito absurdo, o camponês não ia poder comprar e ia ficar com fome. Agora, a partir desse momento, eles colocaram um preço mais alto, muito mais baixo do que o preço mais alto era antigamente. Deu pra entender? Enfim, eles também colocaram o fim da escravização dentro das colônias. Por quê, gente? Tinham muitas colônias da França nessa época, né? Países como o Brasil era colônia de Portugal. Enfim, e aí tinha escravização nesses países, infelizmente. E aí, nesse momento, os jacobinos foram lá e falaram para acabar com essa escravização, proibiram essa escravização. Galera, continuando aqui no governo dos jacobinos, um cara muito famoso, que vocês precisam saber o nome, chamado Maximilien Robespierre, fica muito famoso na época. E vira tipo comandante mesmo do estado, né? Quase que o presidente da época.
E aqui a gente entra num período muito famoso, que muita gente associa a própria Revolução Francesa junto a esse período, que é o período do terror, em 1793. Esse período do terror ganha esse nome porque ele é marcado pelo medo da população. O Robespierre era jacobino. E, claro, ele queria fazer uma mudança total na França da época. Mas o Robespierre, ele começa fazendo discursos que são extremamente emocionantes, comove a população, traz novas ideias que são muito boas. Mas o que o Robespierre faz? Ele começa a caçar pessoas que são contra-revolucionárias. E o que ele faz com essas pessoas? Manda pra guilhotina. Corta a cabeça delas. Corta a cabeça de todo mundo que ele desconfia que não é a favor da revolução. E aí, o Robespierre, que no começo estava querendo emancipar, né, fazer a revolução se consolidar, enfim, acaba se atropelando. Ele acaba ficando neurado que todo mundo é contra-revolucionário e aí ele acaba matando muita gente. Tem relatos que são muito famosos, né, que na época do período do terror tinha tanta gente, assim, tipo, muita galera sendo morta todos os dias na guilhotina, cortando a cabeça todos os dias. Tem relatos que dizem que as ruas de Paris pareciam uma enxurrada de sangue, de tanta gente que era morta nessa época. E aí o que acontece? Nisso do Robespierre sair perseguindo todo mundo, ele acaba se atropelando. E ele que tinha uma ideia de assim, eu vou ficar acima da lei, pra não fazer ninguém ficar acima da lei, né? Pra garantir que todo mundo ficasse por dentro da lei, com essa ideia, ele acaba se atropelando. Ele acaba fazendo com que as pessoas percam a credibilidade, né, nesse momento da revolução. E ele acaba perdendo apoio popular. No final, o Robespierre mata tanta gente que ele mata até os próprios amigos. E aí, no final, ele é morto. E o período do terror acaba, assim como o governo dos jacobinos. O último período da Revolução Francesa é chamado de período do Diretório. Amor, você tinha que virar a câmera. O último período da Revolução Francesa é chamado período do Diretório. E aí o que acontece? Depois do período do terror, que o Robespierre é morto, os girondinos voltam pro poder e aí eles fazem a revolução, continuam a revolução de uma forma mais calma, mais branda, e aí eles conseguem, assim, consolidar algumas questões, mas eles voltam com voto censitário, né? Como eu tinha explicado, existe uma diferença entre os girondinos e os jacobinos, e os girondinos eram um pouco mais conservadores nessas questões. E aí o período do Diretório continua por 6 anos. Ele começa em 1793 e continua em 1799 até acabar a Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte. A gente já vai falar disso. Mas, enfim, é um período que não acontecem grandes mudanças, além desse negócio do voto censitário, além de acabar, né, com esse tanto de morte e perseguição. Ainda existiam, a gente não pode se enganar achando que a partir do momento que o Robespierre é morto, as mortes acabam de acontecer, que os contra-revolucionários não eram mais perseguidos e que a França ainda estava sofrendo um processo revolucionário, porque isso tudo ainda continua acontecendo, mas de uma forma bem mais branda quando comparada ao período anterior. Então, esse período do Diretório continuou, né, por 6 anos, e a Revolução Francesa entrou num certo estado de... Começou como uma revolução que ia ser a favor, né, dos trabalhadores, da burguesia, enfim, mas acabou ficando estagnada. Chegou um tempo que alguma coisa precisava acontecer, né? Então, como eu tinha dito ali no período do terror, ela perde um pouco o apoio popular, se estabelece em alguns sentidos, mas em outros a população já estava ali cansada. Então, estava começando a voltar não, né? Continuou uma crise econômica, uma crise social, principalmente na França. Galera, então, continuando o que eu estava dizendo. A França, então, depois da Revolução Francesa, no final da Revolução Francesa, estava passando por esse período de insatisfação popular e instabilidade política e estava precisando de novas coisas acontecendo. Napoleão Bonaparte era um homem com um grande diferencial. Ele era um general muito querido e muito respeitado dentro das guerras que aconteceram durante a Revolução Francesa. Por quê? Ele era um homem que se preocupava com os soldados. Ele era um homem que tinha estratégia de batalha de um jeito que a França ainda não tinha conhecido.
O Napoleão inovava em vários sentidos. Tem várias histórias que contam de ele mudando uniformes, né, das tropas que ele comandava, porque ele percebia que os uniformes incomodavam as pessoas, os soldados. Ele perguntava, sabe? Ele entendia de estratégias humanas, enfim. E aí, ele era muito querido, muito respeitado. E ele aproveitou essa estabilidade política popular e, ó, deu um golpe de Estado. Esse golpe chama Golpe do 18 Brumário, que marca o fim da Revolução Francesa e o início dessa era que a gente chama de Era Napoleônica, esse momento. Assim. Ele fecha a Assembleia Geral e se coloca no poder. O Napoleão Bonaparte tinha apoio popular, a população gostou disso ter acontecido. E aí a gente divide em alguns momentos o governo do Napoleão. Primeiro, o consulado. A gente tinha 3 cônsules, para eles, né, equilibrarem o poder, enfim. Só que o Napoleão era o primeiro cônsul, ou seja, era o cônsul que importava. Ele que tomava decisões importantes, ele que via a questão econômicas, as questões econômicas, enfim. E aí ele fez uma reorganização, ele propôs uma reorganização política e econômica na França. Ele criou um negócio chamado Banco da França, que ele instituiu a moeda da França da época, que se chamava franco. E ele fez o financiamento de indústrias e da agronomia. Enfim, então ele já começou a industrializar a França, a investir nessa atividade rural da França que geraria lucro depois, enfim. O Napoleão também fez um negócio chamado Código Civil Napoleônico. Ele propunha, que nem na Revolução Francesa, igualdade e liberdade perante a lei, ou seja, as pessoas, isso já era o ideal da Revolução Francesa, né? As pessoas seriam tratadas na justiça da mesma forma, não importava se você era rico, se você era pobre, mas a justiça tinha que tratar você da mesma forma que a outra pessoa. Ele também falava da propriedade privada, e isso também é um ideal que a Revolução Francesa já vinha trazendo desde antes do Iluminismo. A gente está falando de liberalismo econômico, propriedade privada, e ele traz essa questão. Só que o que acontece? Essas duas questões parecem ser positivas, né? Só que elas são positivas para uma parte da população. O governo de Napoleão era muito centrado na burguesia. Então, ele não trazia direitos assegurados para os trabalhadores, assim como no período jacobino da Revolução Francesa, né? Eles tentavam trazer. E ele proibiu as greves, ou seja, ele proibiu aquele direito que a gente tinha conquistado na Revolução Francesa de dizer que não concordava com as coisas. E ele voltou a colocar a escravização nas colônias da França. O segundo momento do governo do Napoleão Bonaparte é o Império. No Império, ele tira os 2 cônsules que governavam junto com ele a partir de um plebiscito. E esse plebiscito teve apoio da população. A população amava o Napoleão e queria que ele continuasse a governar. E aí ele instaura a monarquia de novo. E aí ele era o rei, ele era o imperador, enfim. Só que essa monarquia do Napoleão Bonaparte, como eu tinha dito, é centrada na burguesia. Não é mais centrada na aristocracia, na nobreza, no clero. Ela era centrada na burguesia. E a característica mais marcante do Império Napoleônico é o quê? O expansionismo. O Napoleão, ele era um gênio das batalhas, ele era um gênio da estratégia de guerra, e ele saiu conquistando quase todos os países da Europa. Todos os países tinham medo dele. Ele foi conquistando os pedacinhos dos países e agregando para a França. Então a Europa toda começou a ficar com medo do Napoleão Bonaparte. E o exército mais poderoso do mundo na época era o da França. Então Napoleão não perdia nenhuma batalha. Só que a parte marítima da França não era tão forte assim. E o que acontece? A Inglaterra, né, o Reino Unido, enfim, eles são uma ilha. E para o Napoleão conseguir conquistar a Inglaterra, ele precisaria ter forças navais muito fortes. E ele não tinha. Então, ele perdeu batalhas contra a Inglaterra, né, no mar. Porque a parte do exército que trabalhava na parte da marinha, né, da Inglaterra, era o mais forte do mundo. E aí o Napoleão começou a ficar com ódio da Inglaterra, porque ele queria ganhar todos os países. E ele não conseguia a Inglaterra. Então, ele instituiu uma coisa, presta atenção, chamada bloqueio continental. Isso aqui é muito importante. Isso aqui aconteceu em 1806. O que era esse bloqueio continental? Era uma coisa que ele obrigou todos os países da Europa a seguir,
que era o seguinte: eles não poderiam ter nenhuma relação comercial com a Inglaterra. Não poderiam exportar nem importar nada para ou da Inglaterra. Ou seja, ele isolaria economicamente a Inglaterra, né? É uma forma de punição por ele não ter conseguido conquistar a Inglaterra. E aí ele ameaçou todos os países e disse que se alguém fizesse isso, ele ia atacar. Só que aí, gente, o que aconteceu? A França não era industrializada o suficiente para dar conta de todas as demandas comerciais que a Inglaterra dava antes. Então, essa questão começou a entrar em colapso e a França começou a perder essa imagem de um grande império poderoso para os outros países. E aí a Rússia, o que a gente conhece hoje em dia como a Rússia, né? Nessa época foi lá e desobedeceu o tratado. Desobedeceu o bloqueio continental, não era bem um tratado, né? E fez comércio com a Inglaterra. E aí o que Napoleão fez? Invadiu a Rússia. Só que o que ele não esperava que aconteceu? Primeiro que ele não sabia que a Rússia ia ter um inverno tão rigoroso quanto ela tem. Segundo, os soldados da Rússia foram espertos. Eles sabiam, né, que as tropas do Napoleão estavam chegando. Provavelmente eles ficaram com medo das tropas do Napoleão, que eram muito fortes, as mais fortes do mundo, e falaram: a gente vai ter que usar outra estratégia. E aí eles aproveitaram o inverno rigoroso russo e falaram: a gente vai fazer uma técnica chamada de técnica da terra arrasada. O que era isso? Era eles destruírem tudo por onde os soldados do Napoleão fossem passar. Porque aí, se eles jogassem, por exemplo, animais mortos na água, contaminassem a água, os soldados do Napoleão não iam ter o que beber. Se eles degradassem o solo, os soldados do Napoleão não iam ter o que comer. E aí eles ainda iam estar no inverno horrível, eles nem iam precisar de ter um embate tão grande com a Rússia, né? Com os soldados russos, porque os soldados já iam estar enfraquecidos, iam morrer de disenteria, iam morrer de fome, iam morrer de contaminação, e aí iam sobrar poucos, e os poucos que sobrassem iam estar fracos. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o Napoleão voltou assim, arrasado, com muito menos da metade das tropas. E aí os países todos da Europa já estavam assim de olho, isso foi em 1812. E os países todos da Europa já estavam de olho ali em invadir a França e acabar com o Império do Napoleão Bonaparte, porque eles estavam cansados, né, de serem conquistados, de perderem as guerras, enfim. Eles tinham medo do Napoleão e a partir daí, né, que o exército da França foi enfraquecido e eles viram que o Napoleão perdeu, né, esse conflito com a Rússia, aí eles viram uma oportunidade para partir para cima. Alguns países da Europa se juntaram. Em 1814, Paris foi invadida e o Napoleão Bonaparte foi obrigado a se isolar e ficar num exílio numa ilha. E aí o que aconteceu? Reza a lenda que enquanto Napoleão Bonaparte estava lá preso na ilha, ele usou toda a genialidade dele de batalhas, enfim, para planejar voltar para a França. Então, ele conseguiu fugir e voltou para a França. Dizem que quando ele chegou na França, com o apoio das pessoas que estavam lá na ilha, as pessoas que ajudaram a aprender, porque ele era tão inteligente, ele sabia tanto dessas coisas e a população gostava tanto dele, que os próprios soldados, enfim, pessoas que estavam lá ajudando a prendê-lo, meio que ajudaram ele a escapar da ilha, né? Enfim, quando ele chega na França, em Paris, tem um monte de gente, tem um monte de tropa contra o Napoleão no meio de Paris, e ele tem que enfrentar todas essas tropas para chegar no Palácio de Versalhes. Quando ele chega lá no centro, ele vira e fala assim, com um monte de soldado apontando arma para ele, e os soldados que estavam a favor dele também, né? Tinham várias pessoas a favor dele. Ele vira e fala bem assim, reza a lenda: eu não quero governar a França se a população não quiser que eu governe a França. Então, se aqui tiver uma pessoa que não quer que eu governe, essa pessoa pode atirar em mim. Reza a lenda que ninguém atirou e ele foi andando com o apoio de todo mundo até o Palácio de Versalhes e tomou o poder de novo. E aí começa o governo de 100 dias. O Napoleão fica literalmente 100 dias governando, só que obviamente os países da Europa que não fossem a França estavam super preocupados com isso, não queriam que Napoleão voltasse, e aí eles se juntam novamente e vão contra o exército do Napoleão, que já estava enfraquecido, que já tinha toda a questão da Rússia, a questão do Napoleão ter sido exilado, enfim. E aí ele perde essa batalha, chamada Batalha de Waterloo. E aí, a partir desse momento que ele perde, ele é exilado em outra ilha, e aí ele fica lá até a morte, em 1821. E é isso. E aí, em 1815, né, que é quando acontece essa Batalha de Waterloo, acaba a Era Napoleônica. Mas, só pra gente resumir tudo que a gente viu hoje, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica continuam com aquele viés que eu falei pra vocês no final da aula de
reformas religiosas e Revolução Inglesa, de que a população agora entendeu que ela tinha poder. Que a população agora entendeu que ela sabia que ela é que dava poder para os monarcas, ela é que dava poder para a igreja. Então agora a população entendeu que ela podia ir contra tudo isso. E aí acontece uma revolução enorme como a Revolução Francesa, com ideais iluministas de pensadores que influenciam até os dias de hoje. E depois a Era Napoleônica, que também teve uma grande diferença na economia mundial, que tem relação até com a família real de Portugal, que veio aqui para o Brasil. Então, esses assuntos são muito importantes e caem muito em prova de vestibular. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha dado para entender tudo, por mais que eu tenha tentado resumir, né, e ir correndo com os fatos. É isso. Tchau, gente. Até a próxima aula.